Nós iremos alternar essa leitura, Salmo 42, onde assim diz a palavra do Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus, aonde está? Porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque hei de andar eu, lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Juntos. Porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Senhor, primeiramente queremos, enquanto igreja, suplicar a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e pedir ao Senhor que, por meio desta mensagem, desse ato cultico, o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, a fim de que saiamos e sejamos edificados. Pedimos também, ó Deus, a sabedoria vinda dos mais altos céus, a fim de que o Senhor use o Teu servo e também o Teu povo a pregar uma palavra genuína, verdadeira e que, acima de tudo, ó Deus, glorifique não aos homens, mas ao Senhor, a nossa rocha, ao nosso Deus, para que continuemos em constante louvor e adoração ao Teu santíssimo nome. Oramos cientes de que o Senhor nos ouve e que nos conduzirá por meio do Teu Santo Espírito nesse momento. Amém. Queridos, há texto a nível de contexto, logo de imediato, nós percebemos que esse salmo traz como título uma alma que suspira por Deus. E diz ainda que é um salmo didático dos filhos de Corá. Isto é, por ser um salmo didático, ele nos ensina algumas coisas por si só. E o contexto aqui é que o autor ele estava passando por um momento de extrema dificuldade. Ele passava por algumas privações essas por conta de um exílio. O texto não vai nos informar qual é o motivo do exílio, mas o fato é que ele estava assim exilado e passando por um momento de perturbação por conta das dificuldades. E dentro do texto ele vai apresentar para nós uma etapa da vida do salmista em que ele não está mais com o seu povo, mas, ao contrário, ele estava sob região de pessoas que zombavam de Deus, que levavam o nome do Senhor com ironia, mas não com fé, e, além disso, era um pessoal extremamente descrente. Então, isso era um dos motivos em que o salmista passou por dificuldades e escreveu esse texto. Mas, ainda que diante de tamanho sofrimento, no momento da composição desse texto, diante da moldura desse texto, duas coisas, pelo menos, o salmista relata a nós e ao povo de Deus, que traz o fato de carecermos ou dependermos totalmente da presença de Deus, e, além disso,
o temor, o clamor e a confiança que o povo de Deus deve ter nele. E ele traz essas lições, esses ensinamentos em duas partes do texto. A primeira, do versículo 1 ao 5, ele traz sobre a dependência que a alma dele necessita do Senhor. E do versículo 6, a conclusão, o versículo 11, ele relata acerca da confiança no nome do Senhor. E para isso ele cita exemplos nas duas etapas do texto, mas esses exemplos são para contextualizar o que ele quer informar, ainda que diante dessa situação. E para entrarmos agora na exposição do texto, no que ele tem a nos dizer, versículo a versículo, já contextualizados, o versículos 1 e 2, o salmista ele já começa apontando para o quanto ele depende da presença do Senhor, trazendo para nós uma ilustração, uma figura que é representada por uma corça. Vejamos o versículo 1 e 2, o que tem a nos dizer. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Aqui o salmista, de imediato, ele já traz a figura da corça, desse animal, dizendo que esse animal necessita de água. Mas o que significa ou representa essa água para esta corça? A corça, primeiramente, ela necessita dessa água para matar a sua sede. Por viver em um ambiente que ela precisa a todo momento estar se esforçando, ela precisa dessa água para renovar a sua energia. E, além disso, a critério de proteção, essa corça, esse animal, precisa de um rio ou de águas correntes para que ela possa mergulhar e essa água, ao pegar em seu corpo, retirar ou amenizar o cheiro forte que ela exala. Para quê? Para amenizar ou para dificultar que seus predadores a encontrem. Então o salmista diz que assim como essa corça necessita de água, necessita desse rio, assim a alma dele suspira por Deus. Isto é, olhe, Senhor, como essa corça necessita de águas para sobreviver, para renovar a sua energia. Assim a minha alma clama pelo Senhor, eu necessito do Senhor. E ele traz na figura também do versículo 2, o aspecto que diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Mas além disso, ele fecha essa parte B do versículo 2, esclarecendo que não é de qualquer Deus. Ele fecha dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então o salmista aqui ele tem plena convicção de que ele está recorrendo a um Deus que é vivo, um Deus que é real e um Deus que está com ele ainda que diante dessa situação. Então ele não está aqui simplesmente dizendo, meu Deus, no contexto social, quando muitos afirmam, meu Deus, e agora, mas não sabem qual é esse Deus. O salmista aqui ele tem uma afirmação categórica de que a alma dele anseia por um Deus que é o Deus vivo, o Deus que ele crê. Mas aqui, a partir do versículo 3, ele relata também o sofrimento que ele está passando, e além de relatar o sofrimento, ele coloca diante do seu espectador, diante do seu leitor, o grau desse sofrimento. Reparem bem aqui no versículo 3, que ele diz o seguinte, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, aonde está? Então aqui o salmista ele relata o sofrimento, ou pelo menos um dos sofrimentos que ele está passando no exílio, e nós percebemos aqui que o sofrimento dele chega a ser tamanho que ele chora dia e noite, por conta de quê? Por conta desses que zombavam de Deus e que deturpavam a imagem do Senhor com bastante insistência. Ele, na parte B do versículo, que é a sua conclusão, muitos dizem continuamente, o seu Deus, aonde está? Então isso fazia com que ele sofresse dia e noite com esse tormento, com essa ironia por parte daqueles que estavam em sua região, nesse contexto de exílio. Isto é, o salmista, ele a todo momento, ele lembra de clamar a Deus,
ele também afirma que ele está sofrendo, mas ciente de que há um Deus que está com ele. Mas além disso, no versículo 4, o salmista aqui, ele também lembra de bons momentos que teve com esse mesmo Deus. Ele citou, é verdade, um momento de sofrimento e explicou um dos sofrimentos e o grau que ele estava passando por conta disso. Mas veja que interessante que no versículo 4, ele traz bons momentos também. Assim diz ele no versículo 4: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. E fecha, multidão em festa. Veja que aqui o salmista ele está lembrando que o mesmo Deus que o colocou diante dessa situação de exílio, por motivo qual o Senhor sabe, então ele está dizendo: olha, Senhor, é fato que eu sofri, é fato, melhor dizendo, que eu estou sofrendo, mas o Senhor que me colocou nessa situação é o mesmo que antes dessa fase de exílio, o Senhor me permitiu viver com os meus irmãos em Cristo, quando ele diz em procissão, ou seja, com os irmãos em Cristo. Ele vivia louvando, engrandecendo ao nome do Senhor, a passo de festa. Então ele era feliz também, e ele recorda que a sua felicidade, a sua alegria também é iminente e direcionado a esse mesmo Deus. Isso é, ele lembrou que diante de tamanho sofrimento, o mesmo Deus que permitiu essa dificuldade foi o mesmo Deus que esteve com ele em momentos que ele, juntamente com o povo, no momento em que ele era permitido, viver louvando ao Senhor em procissão. E o fato aqui da procissão não é um erro, o erro da procissão é a quem esse povo adora, mas a procissão seria um passo de que, enquanto iam para a igreja, enquanto iam à casa do Senhor, como ele menciona aqui, eles iam alegres, eles se alegravam de fato, naquele mesmo texto que diz que alegrem-se quando forem à casa do Senhor. Era assim que ele vivia antes do exílio. E no versículo 5, o versículo 5, o versículo-chave desse texto, por ser extremamente conhecido e por ser repetido 2 vezes ao longo dessa perícope. Vejamos o versículo 5, que ele traz uma reflexão, e a reflexão é justamente essa: porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui o salmista ele está buscando um socorro, mas percebam que ele, em uma reflexão pessoal, afinal de contas, ele estava diante de um povo que não iria aconselhá-lo, justamente por ser um povo zombador, que duvidava desse Deus. Mas ele, em seu canto, em seu local, refletindo consigo mesmo, ele busca um encorajamento para a sua alma. E ele diz o seguinte: olha, ainda que diante dessa situação, calma, aguarde no Senhor, espere nele. Agora imagine tamanha dificuldade para uma pessoa que estava sofrendo, passando por tormentos, não tinha quem o aconselhasse. Obviamente que não se trata aqui de Deus, porque Deus estava com ele, mas humanamente falando, não havia a possibilidade daquele povo chegar diante do salmista e dizer isso a ele. Então aqui denota uma reflexão pessoal. Afinal, ele crê no Deus vivo, ele afirmou que estava sofrendo, lembrou-se dos momentos de alegria que esse mesmo Deus permitiu passar, mas agora ele traz consigo uma palavra de encorajamento. Ele diz: olhe, eu preciso buscar ânimo, eu preciso erguer a minha cabeça, eu preciso buscar força, renovo, mas isso aonde? Em Deus. E eu farei isso, eu continuarei louvando, ainda que diante da perturbação que a minha própria alma esteja sentindo. Então ele recorre, mas ele recorre ao Deus vivo. E aqui ele fecha a primeira parte desse texto, nos trazendo uma menção, uma referência que está contida no próprio Salmo. O Salmo 27, versículo 1, o salmista afirma, que a fortaleza dele é o Senhor. Assim está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então o salmista ele está recorrendo a esse Deus. E de fato ele faz do Senhor a sua fortaleza nesse momento. Então aqui ele fecha essa primeira parte, buscando o clamor, o anseio por Deus, retrata realmente o seu sofrimento,
ele passa a recordar de bons momentos e ele faz uma reflexão de que ele continuará esperando no Senhor, pois ele, de verdade, não somente da boca para fora, em um momento de extremo teor de complexidade, ele diz: olhe, assim como foi afirmado que o Senhor é a minha fortaleza, eu creio nisso, então eu continuarei louvando e esperando no Senhor. Pois bem, queridos, a partir do versículo 6 ao versículo 11, ele agora vai passar a lembrar do Senhor também, ele vai começar a recorrer a esse Senhor, mas de uma perspectiva de dentro desse sofrimento, mas a todo momento buscando e recordando sobre esse Deus. Leamos o versículo 6, ele vai afirmar que a alma dele continua abatida. Vejamos lá o versículo 6. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon, Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Então aqui o salmista, ele está lembrando que esse Deus é o mesmo Deus que continua com ele a todo momento, por ser onisciente e onipresente. Ele volta a abordar o seu sofrimento, mas o incrível disso tudo é que, diante do sofrimento, ele faz questão de afirmar o seguinte: na parte A do versículo 6, o salmista diz: Senhor, a minha alma está abatida. Contudo, ele lembra de algo, ele lembra do Senhor, onde ele conclui trazendo que lembra do Senhor nos momentos em que ele estava nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Isto é, dos momentos que ele passou na presença do Senhor, quando esteve nos montes louvando a Deus, juntamente com aqueles que de verdade adoravam ao Senhor, e ainda que cabisbaixo, abatido, ele aponta o seu abatimento da sua própria alma, mas ele recorre a um Deus que é soberano e que é ativo na vida dele. E no versículo 7, ele relata novamente o tamanho do sofrimento. Ele não diz agora qual o sofrimento, mas ele relata que são vários sofrimentos. Vejamos o versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Isto é, Senhor, são problemas e mais problemas, um abismo puxando o outro, é dificuldade atrás de dificuldade, é pressão dos meus adversários, mais e mais, é constante esse sofrimento, mas ainda assim, naquele momento que ele pensava que não iria resistir, porque isso é natural dos homens, mesmo crendo em Deus, tem situações que nós, dentro da nossa limitação, nós nos queixamos e pensamos que não iremos suportar o que estamos passando em determinada época da nossa existência. Mas o salmista, ele nos recorda que dentro das possibilidades de sofrimento, ele diz: Senhor, nesse momento eu lembro de Ti, porque a minha alma suspira pelo Senhor, Tu és a minha fortaleza, e ainda que diante de uma situação de impotência perante os homens, ele traz à sua memória que ele está recorrendo, buscando socorro nesse Deus. E ainda que as dificuldades venham, abismo puxando abismo, dores recorrentes, dores atrás de dores, ainda que diante da situação que a alma dele talvez não tenha mais força e vigor para por si só suportar tamanho sofrimento, ele diz: Senhor, desse momento eu lembro de Ti, porque nos montes, porque durante o tempo que eu estava com o meu povo, caminhando em procissão, o Senhor também esteve comigo. E ele traz aqui no versículo 8, uma coisa que é interessante. Ele traz por meio de uma oração o fato de que o Senhor está com ele e relata de onde ele tira a sua energia e de onde ele consegue retirar o seu descanso. Vejamos lá, versículo 8. Ele vai relatar que é uma oração. No final do versículo 8, nós nos depararemos que em uma oração ao Deus da minha vida. Mas, para fazermos toda a leitura, assim diz o versículo 8: Contudo, Senhor, durante o dia,
me concede a sua misericórdia, mas além disso, e de noite está comigo o seu cântico. E aqui ele afirma que é uma oração ao Deus da vida dele. Versículo 8, ele tem segurança em Deus. Ele recorre ao Senhor por meio da sua oração. E ele recorre a Deus, mas não é pautado simplesmente em uma oração que diz assim: meu Deus, eu vou crer no Senhor porque eu quero que o Senhor prove a sua existência. Muito pelo contrário, ele recorre ao Senhor e afirma que durante o dia a misericórdia é renovada, porque ele tem ciência de que em Lamentações 3, 22 e 23, assim está que as misericórdias do Senhor são renovadas e não somos consumidos, porque elas não têm fim. Muito pelo contrário, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E ele fecha dizendo que esse Deus, ele é fiel. Ou seja, ele fecha aqui: grande é a tua fidelidade. E além disso, nós podemos também fazer uma referência com o Salmo 4, versículo 8, onde temos aqui que o salmista busca esse refúgio quando ele recorda que ele se deitará em paz, porque o Senhor fará repousar em segurança, ainda que em aspecto de sofrimento, em aspecto de seu corpo sentir essa opressão, sentir essa dificuldade, ele afirma que as misericórdias, não por mérito dele, mas por conta do Senhor, que é fiel, faz com que a sua misericórdia renove-se na vida deste homem a cada manhã. E durante a noite, durante seu momento de descanso, é esse mesmo Deus que faz com que o seu coração tenha paz, que a alma dele se acalme para suportar esse sofrimento, essa etapa crítica da sua vida. Mas ainda no versículo 9 e 10, em continuação dessa oração, assim diz o salmista: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Versículo 10, assim ele diz: os meus ossos se esmigalham, quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, aonde está? Versículos 9 e 10, o salmista aqui, ele está fazendo uma oração, e ao mesmo tempo ele está fazendo, digamos que, um desabafo. Vejamos lá que ele cita que os insultos a ele, eles não param, mas é interessante que não estão insultando a pessoa dele, mas estão insultando ao Deus que ele crê. Versículo 9, na sua parte A, melhor dizendo, capítulo 42, em seu versículo 9, ele chega a mencionar o seguinte: pergunto a Deus, a minha rocha. Então ele faz de Deus a sua rocha, ele faz do Senhor a sua base. Ele nunca deixou de crer em Deus, independentemente da situação. Ele diz: olha, Deus é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Mas, Senhor, parece que esqueceu de mim, parece que o Senhor me abandonou. O Senhor está parecendo que diante dessa situação não vai atender a minha necessidade de ser retirado da minha alma, voltar a se alegrar. Mas aqui aquele contexto não é de dúvida, é realmente de sofrimento. É de um momento onde ele diz assim: meu Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, onde está o Senhor? E a diferença é que quando perguntam onde está o Deus dele, perguntam por ironia. E aqui ele está perguntando no sentido de clamar, de confiar no Senhor. Diante da sua soberania, ele diz: meu Deus, ainda que eu não entenda, eu sei que o Senhor vai agir, mas aonde está o Senhor? E ele continua, ainda no versículo 9, informando e se perguntando: quanto tempo eu vou sofrer por conta da opressão dos meus adversários, dos meus inimigos? E ele cita aqui que o sofrimento dele é tanto, e ele traz mais uma figura que está bem no começo do versículo 10, onde ele cita que os ossos dele se esmigalham, isto é, olha, o sofrimento é tanto. Aqui eu não estou falando somente de uma dor ou de um sofrimento psicológico, mas o corpo dele já está sentindo. Ele sente como se os seus ossos estivessem sendo esmagados, pressionados a todo momento. É onde ele afirma: olha, os meus ossos se esmigalham, meu Deus, estão me pressionando, eles não param. É recorrente a ironia deles, o insulto desse povo, quando perguntam sem parar:
Aonde está o seu Deus? Cadê esse Deus que tanto você adora? Cadê esse Deus que você tanto clama e afirma que continuará louvando a esse Deus? Onde está Ele? Porque Ele permite que você esteja aqui. E isso faz com que Ele sofra. Em nenhum momento Ele está aqui dizendo que Ele está achando ruim porque estão insultando a Ele. Mas o sofrimento aqui é muito mais profundo. É porque estão afetando diretamente a honra de Deus. E Ele está dizendo, olhe, eu não consigo mais, eu não tenho mais forças para suportar essa pressão. Os meus ossos estão, o meu corpo está sentindo, a minha alma está quebrada, mas ainda assim, eu crendo no Senhor, eu preciso saber, meu Deus, até quando eu vou passar por essa situação. E o versículo 11, o versículo 11º aqui do Salmo 42, o qual estamos aprendendo, ele fecha a oração com a mesma reflexão feita no versículo 5º. É a mesma reflexão, contudo, com uma lição que é também muito importante. Vejam a reflexão que ele faz. Lembrem-se que aqui é uma reflexão agora, por conta e por meio de uma oração. Ele começa a sua oração e finaliza com essa reflexão. Porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então aqui ele traz, por meio do fechamento dessa sua oração, dessa sua reflexão, que ele renova, ele reforça a sua esperança no Senhor, no Deus eterno, no Deus que é soberano, e ainda que sofra. É interessante que ele diz, olhe, eu sei que eu estou abatido, eu sei que por mim mesmo eu não consigo suportar e nem superar, mas eu vou continuar louvando ao Senhor, esperando no Senhor, o Deus que é a minha rocha. Eu continuarei fazendo isso, porque Ele é o meu auxílio, Ele é a minha fortaleza. É nesse Deus que eu recorro, é a esse Deus que eu busco, ainda que diante dos homens venham as opressões, venham os tormentos, venham qualquer tipo de insulto ao nome do Senhor, eu não vou me abater a tal ponto desse abatimento, dessa provação, retirar da minha alma aquilo que eu creio, o fim para o qual eu fui criado, que é glorificar o nome do Senhor, não somente nos momentos em que ele andava em procissão, em constante alegria, mas também louvar ao nome do Senhor no momento mais crítico da sua existência, que é no momento de exílio, de dificuldade, um momento onde ele não tem mais a comunhão daqueles que creem no Senhor, mas pelo contrário, ele está em uma situação de uma região que zombam do Senhor. É um povo que peca, é um povo que não crê na palavra do Senhor, é um povo que deturpa e ironiza a esse Deus. E ele fecha essa passagem do versículo 11 com a mesma reflexão. Os irmãos podem notar que é a mesma reflexão do versículo 5º. Mas, por repetir 2 vezes, é um fato que denota que ele crê nesse Senhor. E aqui, para nós, enquanto contexto de igreja, agora que contextualizados com essa passagem, agora já cientes do que o texto apresenta para nós, por meio da autoria do salmista, nós podemos tirar inúmeras aplicações para nossas vidas. São incontáveis aplicações que nós poderíamos retirar desse texto para implantar em nossas vidas. Contudo, 3, de fato, a igreja precisa ter em seu coração, dentro da sua alma, e aprender com o salmista, em seu versículo 1 do livro que ele escreveu, que devemos ter sede de Deus, nós devemos ter uma alma que clame ao nome do Senhor, a todo momento nós devemos buscar, beber, sede de Deus, isto é, sede da fonte de água viva, é esse Deus que é a nossa fonte inesgotável, é nele que devemos buscar a todo momento, renovar a nossa força, revigorar as nossas energias, é nesse Deus. A igreja necessita buscar a Deus, recorrer a Deus, não somente nos momentos em que ele diz assim, olhe, sejam felizes. Afinal de contas, todos que creem no Senhor, eles serão felizes. Mas teríamos aflições e o próprio Deus afirmou isso. E nesses momentos, busque ao Senhor. A igreja precisa estar sedenta, com a alma sedenta da palavra de Deus. E uma segunda aplicação, meus queridos, é que nós devemos crer, confiar no Senhor, nas suas misericórdias, mas não somente confiar no aspecto de lá fora dizermos que temos um Deus, mas não é confiar de modo tal, entregar nossas almas nesse Senhor,
cientes de que confiamos em suas misericórdias, porque elas se renovam a cada manhã. João 16, versículo 33. O Senhor diz o seguinte, que o povo deve ter bom ânimo. Seja um povo de bom ânimo, seja um povo feliz, contente, e não contentamento voltado à situação que você está passando, mas contentamento porque tu és um povo escolhido pelo próprio Deus. E João, ele busca esse ânimo, o salmista recorre a esse ânimo também, porque ele lembra do que está escrito lá. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aqui ele afirma, no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Por quê? Não porque você vai conseguir ser feliz por si só, mas porque Ele mesmo, o próprio Deus, venceu o mundo. Então, confie no Senhor, renove as suas misericórdias no Senhor, acalme a sua alma, beba da água viva, da fonte inesgotável de vida, a saber, a fonte e o renovo das palavras do nosso próprio Deus. Tenham bom ânimo, igreja. Animem-se, alegrem-se no Senhor. E mais, é certo que vocês devem recorrer a Deus, clamar, ansiar a Deus. Vocês devem confiar em Deus, mas confiar como? É esperar, com plena convicção. Vocês devem confiar em Deus, de modo que entregue a sua alma por completo. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele, não no contexto de entregar, dizendo, Senhor, agora eu quero ser salvo. Não temos capacidade para isso, mas é confiar, entregar a alma no Senhor, dizendo, Senhor, eu estou em Tuas mãos, eu careço da Tua ação por meio do Teu Santo Espírito em minha vida, porque por mim mesmo nada eu posso fazer, mas ainda que clamando, sofrendo, relembrando de bons momentos, aqui o Senhor diz, espere, calma, aguarde no Senhor. E aqui Ele não está aguardando também simplesmente para colocar a prova de Deus em jogo. Aqui Ele está recorrendo a Josué, versículo 1, em seu versículo, capítulo 1, melhor dizendo, de Josué, em seu versículo 9, assim diz. Leamos juntos, está projetado aqui? Pois bem, leamos. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Muito bem. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Olhe, busque em mim, coloque a sua alma rasgada diante das misericórdias do Senhor. Confie no Deus da sua vida, no Deus da sua igreja. Igreja, estejam animados. Como o próprio Deus disse, eu sou o seu Deus e eu estarei com você somente no momento de alegria? Não. O Senhor afirmou, não desanimem e nem se apavorem, porque eu estarei com vocês por onde quer que vocês andem. Isso é, momentos de alegria, momentos de prazer, de satisfação, de gozo espiritual, mas também nos momentos de sofrimento, nos momentos de angústia, nos momentos em que a igreja, como parte do corpo de Cristo, esteja porventura passando por alguma situação complexa. Calma, aquiete a sua alma, confie no Senhor e, além disso, louve o nome dEle, assim como insultavam constantemente. Vocês devem louvar constantemente também, insistam no poder de Deus, acreditem plenamente que as misericórdias dele serão renovadas a cada manhã. É nele quem você terá o repouso seguro. E estejamos sempre lembrados, irmãos, que esse Deus não é um Deus que passou, é um Deus que é. E estejamos sempre focados e lembrados de que esse Deus é o nosso Redentor e que Ele vive. Amém? Amém. Fiquemos de pé, irmãos, façamos uma oração e em seguida creio que teremos mais um hino. De pé, irmãos, aqueles que puderem, por gentileza, oremos ao Senhor. Pai soberano, Deus de imensa misericórdia, Deus de infinita bondade, o Deus que está com aqueles que o amam e temem ao seu santíssimo nome em todas as ocasiões, nós não queremos, Senhor, limitar a nossa fé, a nossa confiança aos momentos em que o Senhor permite passarmos. Mas, além disso, como o salmista passou por momentos
de dificuldades, Senhor, e relembrou de momentos felizes. Assim queremos nós, Pai, ansiarmos, a nossa alma deseja beber da Tua água, da fonte inesgotável de água-vida, Senhor. Abençoa, continue abençoando esta igreja, a modo que nós estejamos animados, recorrendo ao Senhor, crendo que o nosso Redentor, o qual oramos nesse momento, vive, ouve as nossas orações e atende conforme o Teu santíssimo querer. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa missão a qual o Senhor tem dado de pregar a Tua palavra. E além disso, Senhor, continue a nos orientar, nos dar sabedoria para que constantemente estejamos aperfeiçoando a nossa leitura, o nosso conhecimento acerca da Tua palavra, não para nos envaidecermos, Pai, mas para transmitirmos àqueles que necessitam ouvir, como nós, pregadores, liturgos, também necessitamos, ó Deus, aprender, ouvir e refletir acerca do que o Senhor tem a nos ensinar por meio da Tua Santa Escritura. Essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.